Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo e o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, divulgou o novo mapa da pobreza no Brasil. Os dados não são nada animadores não, viu? A pobreza tem aumentado no país. Só para se ter uma ideia, em Minas Gerais, a porcentagem da população do estado com renda menor que R$ 497 mensais era de 20,6% em 2019. Em 2020, o número caiu para 18,7% e em 2021 voltou a subir para 25,25%. Considerando apenas os dados aqui do Triângulo Mineiro, o número da população pobre subiu de 13,10% em 2019 para 18,4% em 2021. Bom, é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o professor Marcelo Neri, pesquisador do FGV Social. Professor, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Política Cruzada mais uma vez. Obrigado, Danilo, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Professor, daqui a pouco a gente vai entrar especificamente nos números. A gente preparou aqui algumas cartelas para ilustrar melhor na cabeça aqui do nosso telespectador, mas só para a gente abrir esse panorama. Esse mapa já tem sido feito pela FGV, pelo FGV Social, nos últimos anos, exatamente para analisar o comportamento da economia do país, da situação social do país, como que os brasileiros estão se enquadrando, principalmente nesse momento que a gente passou pela pandemia, 2019 antes da pandemia, depois momento da pandemia e 2021 já saindo da pandemia. Como é que é a análise geral que o senhor faz dos dados que esse novo mapa trouxe? Quer dizer, basicamente o mapa mostra um processo com muita flutuação, como você explicou bem. Quer dizer, a gente até tem uma pesquisa chamada Montanha-Russa da Pobreza. A pobreza flutua muito, mas o principal resultado do estudo é que em 2021, quiçá após a pandemia, ou pelo menos o pico da pandemia, a taxa de pobreza estava no seu maior nível histórico da série iniciada em 2012. Isso para essa linha de R$ 497, que é uma linha de pobreza mais alta, mas isso é válido para qualquer linha de pobreza. Então, houve um aumento da pobreza durante esse período de pandemia e houve também eu queria enfatizar aqui, uma flutuação grande de pobreza. A pobreza cai de 65 milhões quando a pandemia chega no Brasil, ela cai para 42 milhões de pessoas quando você tem a instituição do auxílio emergencial em 2020, em agosto de 2020, esse era o número de pobreza, mas ela sobe para 72 milhões. E eu acho que esses números podem ser úteis para a gente entender qual o efeito desse Auxílio Brasil de R$ 600 está sendo discutido agora. Ele baixa a pobreza substantivamente, mas quando ele for retirado, a pobreza vai voltar. Então, acho que esses são os grandes movimentos. Bom, então, a partir disso, a gente pode considerar o seguinte. Bom, até nessa perspectiva de montanha-russa que o senhor está falando, é que talvez o mapa de 2022, claro, a depender desse Auxílio Brasil que está sendo discutido agora no Congresso e outras iniciativas do governo, principalmente agora que a gente está falando dessa proximidade com as eleições, então essas coisas podem acontecer de forma até mais rápida, em se aproveitando o momento eleitoral. A gente pode imaginar que no mapa do ano que vem, referente a 2022, esse número deve cair, sobretudo também porque o índice da taxa desse 2021 foi muito elevado, então a tendência é que ela reduza no ano que vem, professor? Eu acho que sim, mas a questão é se é uma mudança temporária ou permanente. Isso. Como foi a temporária em 2020, eu acho, quer dizer, que a pobreza em 2022, se esse auxílio for aprovado, ela deve cair bastante. É um grupo grande de pessoas, um piso de R$ 600 instituído. Mas 2023 talvez seja parecido com 2021, janeiro de 23, 21. Então, talvez a gente continue nessa flutuação de pobreza. Bom, a gente separou alguns dados aqui para a gente esmiuçar melhor esse mapa divulgado pelo FGV Social, que vai dar uma noção para a gente sobre a situação da pobreza aqui em Minas Gerais. 2019, a gente tinha 20,6%,
Como eu disse no início, 2020, 18,7%, 21, 25,25%. É um percentual muito alto, professor, mas eu queria saber se esse número de Minas, ele também, esse crescimento é tendência nas outras unidades da federação, ou a gente teve alguma unidade da federação que teve queda de 2020 para 2021, ou uma situação em outro estado que seja destoante desses que a gente está vendo agora, desses dados de Minas Gerais? Ela está um nível abaixo, no Brasil é 29,5%, em Minas é 25%, então Minas não seria esse retrato nacional, como se diz, em termos da fotografia. Agora, o filme de pobreza, a mudança de pobreza entre 19 e 21 em Minas, é bem próxima do nível nacional. Apesar de ter sido a quinta maior aumento em pontos percentuais de pobreza, está muito próximo do nível nacional, em torno de 5%, um pouco menos, tal como nacional. Poucos lugares observamos queda de pobreza nesse período de pandemia. Tocantins caiu quase um ponto percentual, Piauí, muito pouco, uma queda próxima de zero, e nos 25 demais unidades da federação, a pobreza teve esse aumento durante a pandemia, e 2021, na maioria dos lugares, e na pobreza nacional, para qualquer linha de pobreza, a gente está no nível mais alto da série iniciada em 2012. Professor, Minas Gerais é um dos estados com o maior território do país. Nós temos 853 municípios, uma população também considerada elevada. E esse dado, essa estratificação também pode influenciar na taxa da pobreza? Ou isso não, pela metodologia que o FGV Social aplica no levantamento desses números, isso não tem relevância? Quer dizer, uma contribuição importante do estudo, principalmente no momento atual, que os dados do censo estão defasados, etc., é olhar espacialmente um estado tão diverso quanto Minas Gerais, que é o maior número de municípios, e, de fato, a pobreza, quer dizer, os resultados são relativamente robustos, independente da linha, da amostra, em várias questões, então a gente está bastante seguro sobre sobre as tendências que a pesquisa ofere. Mas existe uma grande variedade da pobreza dentro de Minas Gerais. Eu acho que essa é uma contribuição importante do estudo. Então, se a gente olhar, vamos dizer, os níveis de pobreza no norte de Minas, a área mais pobre é 46%, e o nível mais baixo é em Belo Horizonte, que é 15,3%. Então, o Triângulo Mineiro, que eu acho que é a área que mais interessa a TV Parnaíba, ela está em torno de 18%, está em torno dos níveis mais baixos. É uma área com 18% de pobres, mas é um dos mais baixos do estado de Minas. Em termos de mudança, como você relatou, no Triângulo Mineiro houve um aumento de 5,3 pontos de porcentagem na pobreza durante a pandemia, que é um pouco maior do que o nível de mudança nacional, ou mesmo de Minas Gerais. Assim, 5,3, o nacional é 4,6, então está mais ou menos. Então, eu diria que a fotografia da pobreza no Triângulo Mineiro é uma fotografia melhor do que a mineira e a brasileira, com uma certa distância, mas o filme dos últimos 3 anos foi um filme de aumento parecido, um pouquinho maior do que a média nacional. Aproveitar que ou mineira. Certo, vamos aproveitar que o senhor está falando desse assunto então, porque a gente tinha já preparado uma cartela para ilustrar melhor para o nosso telespectador essas regiões diferentes de Minas. Vamos ver aí na tela então, dado a dado, que aí depois o professor também pode comentar melhor. Olha, a gente tem aí as 10 regiões do estado de Minas Gerais. A situação mais gritante é no norte de Minas, como disse o professor, são 46,27% da população nessa situação de pobreza. A zona da Mata Mineira também com um índice elevado, ali próximo do que está o índice do país, 29,24%. Mesma coisa é o Vale do Rio Doce. A região metropolitana de Belo Horizonte, 24,55%.
A região integrada de Brasília é composta de 2 municípios, Buritis e Unaí, né? Essa região, 24,07%, o sul de Minas com 21%, a região central do estado, 19,72%. Aqui está o Triângulo Mineiro da TV Paranaíba, a região de maior atuação da TV Paranaíba, na 8ª posição. Então, 18,40%. A gente está numa situação mais favorável do que o índice nacional e mais favorável também do que a média do estado de Minas Gerais. O colar metropolitano são as cidades que ficam no entorno da região metropolitana de Belo Horizonte, apresentam um desempenho muito diferente da própria região metropolitana, 17,37%, parecido com a capital mineira, Belo Horizonte, 15,28%. Eu tenho algumas curiosidades sobre esses números, professor. Por que, por exemplo, acontece o colar metropolitano, são as cidades que ficam ali ao redor da região metropolitana de Belo Horizonte, pode ter um dado tão destoante, tão diferente um do outro? O que está acontecendo? E principalmente a capital. A capital tem um dado muito diferente da região metropolitana da capital. Tem alguma coisa que pode explicar isso? Quer dizer, em geral, as capitais dos diferentes estados, em quase todos que eu me lembro, tem uma taxa de pobreza menor do que do restante do estado. Em alguns estados é onde a pobreza aumentou mais, em outros onde aumentou menos, como é o caso de BH. Agora, aí você tem a periferia de BH, que tem vários municípios, e inclusive chama a atenção que o município mais rico do Brasil em termos de imposto de renda, um outro estudo nosso, é na Grande BH, Nova Lima, em BH. E você tem o colar metropolitano, que são essas regiões que estão logo além da divisa da Grande BH. Quando a gente olha aqui a variação de pobreza nesse colar metropolitano, teve uma variação de pobreza relativamente favorável. A pobreza ficou estável. Se você pegar um período de 2 anos para aumentar a densidade amostral, ela até chegou a cair um pouco. Então, talvez alguma coisa, isso tem que ser estudado, pode estar explicando essa mudança, alguma mudança ligada à pandemia, alguma coisa, mas agora seria muito prematuro tentar traçar uma causa determinada. As ações sociais implementadas pelos governos dos estados, e no caso aqui em Minas Gerais ocorreu uma situação dessa em julho do ano passado, né, professor, pode ter influência nisso daí. Por exemplo, aqui em Minas, depois de uma grande discussão lá com a Assembleia Legislativa, a Assembleia que foi a mentora do auxílio emergencial mineiro, depois veio o governador, mas enfim, fato é que foi pago do meio do ano para frente um auxílio emergencial mineiro. Pode ser também, pode-se explicar por isso, talvez a população beneficiada por esse auxílio estadual pode estar mais localizada nessas regiões onde o índice caiu ou aumentou, variou num nível menor. Esse pode ser uma das justificativas, né, professor? Pode ser, quer dizer, o que o estudo mostra, e outros estudos nossos mostram, é que os auxílios emergencial do governo federal e os auxílios estaduais, locais, tiveram um impacto muito importante. Quer dizer, basta dizer que a pobreza caiu nacionalmente ao menor nível da série histórica, jamais observada, tem 40, 45 anos, durante a pandemia. Isso é efeito do auxílio, diretamente, apesar da pandemia. O problema é que esses auxílios, eles são, como o nome diz, temporários, e quando esses auxílios passam, aí, vamos dizer, quando a gente observa os efeitos permanentes da pandemia, como se fosse uma anestesia muito importante para neutralizar as consequências imediatas da pandemia, as pessoas poderem fazer seu isolamento social, etc. Mas, de fato, os auxílios, tanto nacional como possivelmente os mais locais,
tem um impacto muito importante nesse processo. Eu acho que essa é uma discussão importante, dado o debate sobre o novo Auxílio Brasil, etc. Isso pode ter, vamos dizer, para o bem na entrada do auxílio e para o aumento de pobreza na sua saída. Professor, a gente viu aí nesses dados, a situação aqui do Triângulo Mineiro é relativamente favorável em comparação às demais regiões do estado de Minas Gerais, porém a taxa da pobreza aqui nessa região também aumentou. Quer ver? Vamos ver aí a evolução especificamente no caso do Triângulo Mineiro, a taxa da pobreza aqui na nossa região. 2019 eram 13,10%, 2020 diminuiu um pouquinho, 13,04%, 2021, 18,40%. Apesar desse crescimento, a região aqui se posiciona na 8ª colocação entre as demais regiões de Minas. Quanto menor a pobreza, melhor a situação econômica, sem sombra de dúvidas, né, professor? Então, assim, Minas Gerais é aquilo que o senhor disse, do ponto de vista da territorialidade. Como é um estado muito diverso, a gente tem lá no norte de Minas, lá na ponta, 46% na pobreza, enquanto que aqui no Triângulo a gente está falando de 18% e na capital 15%. Então, assim, os recortes podem variar bastante também dentro das regiões do estado. Isso aconteceu em outras unidades da federação, essas posições distoantes em diferentes regiões? Com certeza. Primeiro, se a gente olhar, vamos dizer, a comparação entre os estados mais e menos pobres, o mais pobre é Maranhão, com 57%, o menos pobre é Santa Catarina, com 10%, para ter as referências. Agora, quando você olha a área mais pobre do Brasil, é o litoral e Baixada Maranhense, com 72% de pessoas abaixo de 497, e a menos pobre é o município de Florianópolis, com 5,7%, ou seja, é uma distância bastante grande. Quando você olha mais finamente, principalmente um estado grande e diverso como Minas Gerais, você observa essas relações de 3:1 no nível de pobreza e também na variação. Quer dizer, a pandemia teve impactos diferenciados dependendo de onde se olha e quando se olha a estatística. Então, só para a gente amarrar essas estatísticas todas, vamos ver aí a evolução do dado da taxa da pobreza no Brasil, que é aquilo que a gente está falando aqui desde o princípio. A gente falava em 2019 de 26,05% a taxa de pobreza no país, 2020 25,08% e agora 2021, foi o último dado divulgado pelo mapa da FGV, 29,62%. Professor, apesar de ser um número alarmante e assustador, a gente está falando aí quase que 1/3 da população brasileira vive nessa situação de pobreza. Se a gente fizer ali uma comparação com os anos anteriores, a oscilação foi relativamente pequena ou não é pequena para esse tipo de indicador? Qual é a avaliação que o senhor faz? Não, eu acho que se a gente olhar em termos anuais, suaviza um pouco as séries. De fato, eu acho que é bastante surpreendente a pobreza cair durante a pandemia, ainda que um ponto de porcentagem, quando você abre em termos mensais, pega o auge do auxílio, a queda foi bastante expressiva, cai 23 milhões de pessoas saem da pobreza com auxílio emergencial no Brasil em 2020, em plena pandemia, mas depois você você aumenta 30 milhões o número de pobres. Então, existe uma certa suavização, mas quando os instrumentos de suavização são abandonados ou são diminuídos por razões fiscais, a pobreza também volta. Então, é preciso investir em políticas que têm efeito mais a longo prazo também, além dessas políticas emergenciais, dos auxílios emergencial nacional e do auxílio mineiro. É preciso pensar em ações de recuperação da defasagem escolar, programas de geração de renda, que isso vai permitir à população sair da pobreza e permanecer fora dela a prazo mais longo.
E ainda dentro disso daí que o senhor está falando, a gente tem que também mencionar a questão do emprego e do desemprego, né? A gente falou muito das políticas sociais, assistenciais, né, que o governo fez de forma emergencial, agora tem se discutido também lá no Congresso Nacional, nessas vésperas da eleição, aliás, muita discussão, polêmicas envolvendo o momento para isso e tudo mais, mas ocorre que o desemprego e o emprego, necessariamente, também tem influência forte nisso daí. É o que faz com a população permanecer numa situação estável e sair da taxa de pobreza, né, professor? Então, com certeza, quer dizer, a gente tem colhido boas notícias em termos de queda do desemprego nacional, de geração de empregos com carteira nacional, em 2022, inclusive, dados cada vez melhores, mas a gente tem, vamos dizer, a visita da velha senhora da inflação, que ela está bastante alta, e esse efeito tem dominado um pouco as séries de renda do trabalho, quando você leva em conta tudo, faz um resumo da ópera, tem boas notícias, mas a má notícia da inflação corroendo a renda é uma notícia importante e que tem... então, a renda domiciliar per capita do trabalho, que é uma espécie de um resumo da ópera, ela não está favorável ainda, apesar da queda do desemprego, da geração de emprego formal, sobre a média de renda, mas tem um efeito sobre a desigualdade de renda, que pode ser importante para a pobreza. Isso porque, quando você fala da inflação, todos perdem um pouco. Quando você fala de aumento da ocupação ou redução do desemprego, você está falando de uma pessoa sair de renda do trabalho zero para alguma renda. Então, eu acho que a geração de emprego vai ser muito importante, não só emprego formal, mas também emprego por conta própria, empreendedores, etc. Eu acho que aí é que reside a verdadeira superação da pobreza no longo prazo. Tá certo. O professor Marcelo Neri é pesquisador do FGV Social, falando sobre o novo mapa da pobreza no país. Professor, parabéns pela pesquisa, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, e a gente segue aqui acompanhando os novos dados divulgados pelo FGV Social, comportamento da economia, da sociedade. A gente está às ordens aqui para esclarecer a população do Triângulo do Alto Paranaíba, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, prazer. E a você de casa também, o meu muito obrigado pela companhia aqui neste domingo. Política Cruzada está chegando ao final. Eu lembro a você que a íntegra deste programa já está disponível no Paranaíba Play. É o app da TV Paranaíba. Você pode baixar aí de graça na loja do seu celular. A gente se encontra no domingo que vem. Uma boa semana e até lá.